Estamos começando o programa Fé e Razão da Igreja Presbiteriana de Brotas. No programa de hoje você poderá conferir um estudo no livro de Gênesis, tirar suas dúvidas, ver belas respostas e crescer um pouco mais na sua fé. Confira! Estamos iniciando o programa Fé e Razão. Nesse programa temos como proposta fazer um estudo panorâmico da Bíblia, da Palavra de Deus. Esse livro que para nós é tão importante porque nós cremos que ele não é simplesmente um livro feito com palavras humanas, mas que o próprio Deus inspirou homens santos para que eles pudessem escrever aquela que é a sua própria palavra. Exatamente por isso, existe um ataque muito grande às palavras da Escritura, às palavras da Bíblia, principalmente naquilo que nós conhecemos como origem, como o pano de fundo, como o aspecto inicial desse livro, nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Portanto, mesmo fazendo um estudo panorâmico, os primeiros programas serão direcionados a esses 3 primeiros capítulos. A razão é simples. Se você pegar os periódicos, as revistas, os programas televisivos, você vai perceber que, via de regra, há uma tentativa de se atacar a veracidade da Bíblia como palavra de Deus e como palavra autoritativa. E o Salmo de número 11, no versículo 3 especificamente, nos diz que se destruírem os fundamentos, os justos não têm muito o que fazer, na verdade não podem fazer absolutamente nada. Por isso eles tentam destruir os nossos fundamentos. O que para nós é fantástico é perceber que essas tentativas, ao longo dos anos, têm sido frustradas. Aquilo que se festeja como verdade absoluta, como a evolução, por exemplo, nunca passou de teoria, porque não há leis científicas verdadeiras nas quais elas possam se sustentar. Entretanto, o criacionismo, ele também não tem como ser provado cientificamente. Estamos tratando de uma ou de outra forma como matéria de fé. Para nós cremos, nós temos fé de que Deus criou todas as coisas, de que há um Criador, uma mente inteligente que a partir do nada fez todas as coisas. Em contrapartida, os evolucionistas têm fé. Fé que de uma bola ou de um pequeno objeto, todo o universo foi criado a partir de uma explosão. Não há muita diferença no sentido de fé. Entretanto, uma é uma fé lógica. E nós cremos que a fé lógica é a fé que vem da palavra de Deus. O livro de Gênesis começa no capítulo 1 dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Pois bem, o que é que nós cremos? Cremos que todas as coisas foram criadas por Deus a partir do nada. Mas até isso precisa ser explicado. Porque o nada é um conceito que, para existir, alguma coisa precisa haver. Antes do nada existir, Deus sempre foi Deus, pré-existente. Na nossa mente, nós não conseguimos compreender alguns conceitos como eternidade, como infinitude, porque nós somos criaturas finitas, criaturas limitadas pela nossa própria consciência, pela nossa própria mente. Entretanto, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou a nossa mente, Ele criou a nossa compreensão dos fatos. A partir daí, 6 dias começam a ser relatados como sendo os dias da criação. No primeiro dia, a palavra de Deus nos diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento, e águas sobre o firmamento. E assim se fez. E Deus ia fazendo então dia após dia todas as coisas. Dessa forma ele fez as estrelas do céu, ele fez as constelações, as galáxias, e especificamente aqui nessa terra, ele criou
esse ambiente todo propício para que plantas, animais aquáticos, animais selváticos, animais domésticos, todos eles pudessem então ser criados tão somente a partir da palavra de Deus. Ao final de cada dia, Deus então analisava a criação, analisava aquilo que ele fez e dizia: eis que tudo é bom. Deus gosta da sua criação. Ele ama aquilo que ele faz. Exatamente por isso, ele faz de uma forma tão especial a partir da sua palavra de poder. A palavra de Deus é tão poderosa que ele consegue fazer coisas que nós sequer conseguimos compreender. Mas é interessante que, ao sexto dia, Deus resolveu criar algo de forma muito especial e diferente. Nós vamos deixar essa criação do sexto dia, que é quando ele cria o homem e a mulher, para o próximo programa. Hoje, nós vamos entender por que Deus fez as coisas em 6 dias e ele reservou um dia, o dia sétimo, para nesse dia específico descansar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não precisa de descansar. A Bíblia diz que os jovens se cansam e se fatigam e que os moços de exaustos caem, mas os que confiam no Senhor, porque confiam nele, não se cansam nem se fadigam. Eles podem ter na sua mente, no seu corpo, no seu espírito, uma força que apenas de Deus pode vir. Assim como o salmista nos ensina, que não se cansa nem se fatiga o guarda de Israel. Deus não se cansa. Ele não precisa de descanso. Por que razão, então, Deus descansou um dia? Jesus, o nosso Senhor, ele responde essa pergunta. Jesus, ele diz que o sábado, ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado, o descanso, foi feito para que nós, criaturas, pudéssemos então ter um padrão. Que padrão é esse? Aquele padrão que Deus estabeleceu na sua criação. Por isso, todas as coisas, todo o trabalho, toda a obra de Deus foi feita em 6 dias. Perceba que ao longo da história, as pessoas já tentaram mudar esse padrão de Deus. Já tentaram fazer com que a semana tivesse 10 dias, por exemplo, como na Idade Média. Entretanto, isso não deu certo. Não deu certo porque ninguém consegue quebrar um padrão estabelecido por Deus. Por mais que a ciência cresça, e nós amamos a ciência. Nós amamos a ciência porque ela traz nada mais, nada menos do que a verdade quando ela é feita de forma coerente e correta. Quando ela é feita sem pressupostos que tentam, já de antemão, ter um resultado. A ciência verdadeira é aquela que busca a verdade dos fatos. E por isso há tantos cientistas hoje que se deparam com a verdade de que este mundo, de que este cosmos foi criado exatamente como a palavra de Deus nos ensina. Pois bem, nós temos diante de nós um grande desafio, que é de compreender que essa palavra de Deus, essa Bíblia, que, como eu disse, está sendo atacada por todos os lados, se estabelece como verdade para ter um ponto principal ao final dela. E que ponto é esse? Será que esse texto que nós lemos, ou que temos diante de nós, nos aponta já para aquele que é o centro de toda a revelação, ou para aquela que é a coisa mais importante que esse livro nos mostra? Eu creio que sim. Se você entendeu as primeiras palavras desse livro, ele começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando o apóstolo João, um discípulo de Jesus, discípulo amado, que andou com Jesus por tanto tempo, quando o apóstolo João inicia o seu evangelho, ele usa exatamente as mesmas palavras. No princípio. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra de Deus. No princípio era o logos de Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Isso nos aponta para o fato de que Cristo, o verbo de Deus, o logos, a palavra de Deus, é aquele que é o autor de toda a criação. A segunda pessoa da Trindade, Jesus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o centro de todas as coisas. Ele é, como o apóstolo Paulo diz, o nome
acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E nesse princípio, o apóstolo Paulo mais uma vez nos diz que não podemos compreender muito bem todas as coisas. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus pensamentos. E ele pergunta, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é Cristo, esse é o Criador de todas as coisas. Esse é Jesus. E é exatamente esse nome que está sendo apresentado para você nesse programa. Esse nome que é aquele que paira por toda a Escritura, por toda a palavra de Deus. A Bíblia tem um interesse, que é de mostrar para mim e para você a pessoa bendita do Filho de Deus. E a razão é simples. Daqui a pouco nós vamos chegar no terceiro programa, nós veremos sobre a queda, sobre o pecado. E como esse pecado afetou o nosso relacionamento com Deus. Após esse relacionamento afetado com Deus, nós somos apontados para apenas um caminho, que Gênesis 3,15 nos ensina. E esse caminho é aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Aquele que viria como a semente da mulher. Portanto, você deve compreender, à luz do capítulo 1 de Gênesis, que esse mundo, a estrutura das coisas, existe porque um Deus criador, porque um ser inteligente e poderoso, todo-poderoso, fez com que as coisas estivessem dessa forma produzidas. E pense um pouquinho comigo, querido telespectador. Pense comigo. Nós, vistos de fora, somos uma bola voando no espaço. Vistos de fora, nós não temos nenhum tipo de segurança, como os asteroides, como as coisas que estão voando pelas galáxias. Entretanto, nós temos uma sensação tão grande de podermos estar seguros. Nós podemos andar, nós temos leis que nos mantêm estáticos. Todas essas leis não existem por acaso. Todas essas leis não existem por chance. Toda essa complexidade humana, a complexidade das coisas, o ar que respiramos, não pode existir simplesmente porque as coisas, ao invés de se degenerar, como normalmente acontece quando as coisas são deixadas por elas mesmas, mas ao contrário, elas existem porque um Criador, porque alguém que tinha competência, capacidade, vontade de fazer, assim o fez. E o que a palavra de Deus nos ensina é que esse Todo-Poderoso tem um nome, e o seu nome é Jesus Cristo, aquele que está sendo apresentado para você, para que você se renda, para que você se entregue a Ele, porque Ele é também poderoso para mudar a sua vida, para dar sentido à sua existência e para fazer com que todas as coisas sejam feitas para a sua própria glória e para o seu bem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Olá, esse é o nosso quadro O Pastor Responde. Você pode mandar suas perguntas nos acompanhando pelo Twitter, pelo Facebook ou até mesmo por um e-mail que vai aparecer aqui embaixo da tela. Bom, pastor, eu também estou cheio de perguntas. Queria começar logo te perguntando sobre a teoria do Big Bang. Como é que é essa questão de... Você vem agora e fala sobre essa questão de Adão, Eva, o barro, o boneco e toda essa questão sobre a teoria do Big Bang. Como é que fica? Olá, Liz. Quero continuar saudando a você, telespectador. Mas essa pergunta ela é extremamente importante porque nossos filhos vão para os colégios, chegam nas universidades e eles são bombardeados com a ideia de que a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, ela é verdadeira. Isso não é de estranhar. Como eu disse no início, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E a Bíblia, ela já nos ensina desde muito tempo, há 4.000 anos. A Bíblia, um dos autores bíblicos, Davi, escreveu o Salmo 2. E nesse Salmo ele diz que
os príncipes da terra conspiram contra o Senhor, não é? Que todas as forças caídas desse mundo conspiram, tentam de alguma forma fazer com que a verdade bíblica não seja provada. E se você fizer um esforço, você pode pegar as revistas, as principais revistas semanais dessa semana, e isso está sendo gravado, isso pode ser em qualquer momento da história. E você vai perceber que a mídia tenta sempre dizer que está provado que algum ponto da Bíblia não está correto, ou que estão desprovando alguma coisa que a Bíblia diz. E isso é interessante porque, algum tempo depois, novos estudos baseados em fatos, em leis científicas, destroem tudo aquilo que foi dito destrói tudo aquilo que foi dito como verdade. E isso não ganha mídia. As pessoas simplesmente não falam mais sobre o assunto, não é? Alguns dos assuntos, por exemplo, foi descoberto. Eu não sou um expert no assunto, mas eu queria indicar, já que a gente está falando sobre esse tema, um livro de um amigo, um presbítero da nossa igreja, Adalto Lourenço, Como Tudo Começou. Esse livro é da editora Fiel e ele trata da teoria das origens e mostra como o criacionismo ele é muito mais coerente com as leis científicas do que o evolucionismo. Agora, o que é interessante é que ele não toca sequer no nome de Deus. Ele prova cientificamente que a teoria criacionista ela tem muito mais lógica científica do que as demais teorias, e a principal delas é a teoria darwinista do Big Bang. É ilógico você imaginar que uma bolinha explodiu e deu origem a todas as galáxias e todas as questões complexas que esse mundo pode existir. As pessoas têm que ter muita fé para acreditar nisso. E entre fé e fé, porque nós também não podemos provar a existência de Deus, nós não podemos provar que Deus criou todas as coisas, nós temos fé nisso. Entre ter fé no acaso, entre ter fé que estruturas complexas como as nossas, né, como as minúcias dos nossos olhos, da nossa, de todos os órgãos do nosso corpo, de todas as coisas que existem nesse mundo, podem ter sido vindas do acaso, eu prefiro ter fé de que um ser inteligente, de que um ser todo-poderoso, de que um ser onisciente resolveu criar e pôde criar todas essas coisas. O que é mais interessante é que essa fé ela não é irracional. É uma fé baseada, é verdade, na palavra de Deus, e para nós isso seria suficiente, mas ela é também baseada em leis científicas, e que esse livro que foi indicado vai ajudar muito você e os telespectadores poderem Eu li uma vez um artigo que o mundo deve ter mais ou menos 13 milhões de anos. É isso mesmo? Pois é, eu fui um dia desse no Piauí e visitei lá algumas pedras que eles dizem ter milhões e milhões de anos. E é interessante porque eles têm que preservar, ninguém pode chegar junto dessas pedras, ninguém pode tocar nelas. E eu descobri por quê. Porque se você tocar nas pedras, você vai perceber que elas se esfarelam. Daqui a 50 anos, se você voltar lá no Piauí, você vai perceber que aquilo está diferente, por conta do processo de erosão, por conta das chuvas, por conta dos raios, por conta das enxurradas que passam por ali. Então, não é lógico você compreender que essa estrutura tenha tantos milhões de anos. Até porque, o que é que a lei científica diz? A lei científica diz que as coisas elas vão se desorganizando. A evolução diz o contrário. A evolução diz que as coisas vão se organizando. Mas se você deixe sua casa, viaje, passe 4 meses longe da sua casa. Quando você voltar, a sua casa vai estar empoeirada, vai estar suja, vai estar feia. E se morreu algum bicho lá dentro, vai estar fedorenta. Com certeza. E por quê? Porque a tendência natural das coisas é a desordem. Nós precisamos fazer alguma coisa para que as coisas se organizem. Creio eu que foi dessa forma que Deus fez. Eu lembro que Adalto, no livro, ele coloca uma coisa interessante, que se
um pacotinho de massa de sopa cair, ele não vai formar as letrinhas todas prontas, né? O homem foi criado, a sua imagem... Não, né? Você não tem como, portanto, não pode vir da casa. É verdade. Uma ovelhinha minha, de 9 anos de idade, né, surpreendeu o professor, porque o professor estava ensinando sobre o Big Bang, sobre a explosão que construiu todas as coisas. E um menino de 9 anos, né, não precisava ser mais velho do que isso. Chegou para ele e disse: professor, então, se o senhor quiser reformar a sua casa, o senhor solta uma bomba, porque tudo vai ficar no seu devido lugar. É interessante que da boca dos pequeninos a gente vê muita sabedoria, Com né? certeza. Muita sabedoria. Eu tenho também uma outra dúvida, que talvez seja também dúvida do telespectador. Você falou durante essa palestra de hoje sobre a Trindade, e você colocou que a segunda pessoa da Trindade, Jesus, criou o mundo. Por que não foi Deus? Ok, são 2 perguntas então. Jesus é Deus. Ele se coloca no Novo Testamento como sendo o eu sou, ou seja, o Jeová, o Deus que se revela. Um filósofo muito lido, chamado Francis Schaeffer, ele escreveu um livro que nos ajuda muito a entender isso. O Deus que se revela. O Deus que se revela é Cristo, é Jesus. E ele vai se revelando ao longo da história desde o início. Então, todas as aparições de Deus no Antigo Testamento, na verdade, são pré-figuras, são pré-anúncios da vinda de Cristo. Então, quando Moisés fala com a voz que falava a partir da sarça ardente, era Cristo que estava ali falando com Moisés. Quando Jacó tem uma briga, tem uma luta com o anjo do Senhor, era Cristo que estava lutando com Jacó ali. Portanto, no Antigo Testamento, desde a criação, né, no princípio criou Deus, João explica para a gente que naquele princípio, quem estava ali, a voz que nós ouvíamos, era a voz de Cristo. A voz do Pai só foi ouvida 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes no Novo Testamento, quando Jesus estava aqui e a primeira voz veio dizendo no batismo de Jesus: este é o meu filho amado. Ali o papel, o ofício sacerdotal de Cristo estava sendo implementado. Depois, na transfiguração, o ofício profético. Mais uma vez a voz veio do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Moisés estava ali Moisés e Elias estavam ali como testemunhas de que, de fato, aquele era o profeta que faltava vir. E, por último, quando Jesus estava entrando em Jerusalém como rei, o terceiro ofício de Cristo, a voz de Deus foi ouvida também, para que todos ali, sempre teve testemunhas, para que todos ali pudessem saber que ele é o profeta, o sacerdote e o rei. Nós não precisamos de mais nada hoje, porque nós temos Cristo. Quem tem Cristo, tem todas as coisas. Então, em toda a revelação, é Cristo que fala, e foi ele que falou na criação. Colossenses 1, versículo 15, diz assim: ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E Paulo repete algo parecido em Romanos, capítulo 11, versículo 33, quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus pensamentos. E ele termina dizendo no 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Por isso que tudo que foi criado por Cristo, por causa dele e para ele. Bem, hoje eu consegui esclarecer muitas das minhas dúvidas. Agora é a sua vez. Não perca essa oportunidade. Faça sua pergunta, o pastor responde. Um abraço. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. O Fé e Razão é um programa feito para você. Por isso que nós queremos que vocês participem, mandem seu e-mail, acesse o Twitter do programa, o Facebook, mande todas as suas dúvidas para a gente terá um prazer imenso de responder aqui no programa. E outra, visite a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Brotas, o endereço está aparecendo agora na sua tela e você será sempre muito bem-vindo. Até o próximo programa. Tchau!